senador Marcos Duval, do Podemos, afirmou em depoimento à Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro não mostrou contrariedade a planos golpistas propostos pelo ex-deputado Daniel Silveira. Para entender melhor este caso, vamos falar agora com Fernando Brito, que é jornalista e editor do blog Tijolaço. Fernando, um prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Para mim também. E parece que a gente está jogando um desses joguinhos infantis de detetive para descobrir qual é a versão falsa, qual é a mentira. Né? Tinha um dos primórdios da internet, chamava Carmen, você tinha que descobrir para que cidade ela tinha viajado, porque o que nós estamos vendo é uma sucessão de mentiras. Né? Tudo isso que está acontecendo, né, só tem uma maneira de ser definido como mentira. Você tem que descobrir se é mentira na primeira parte da história, se é mentira na segunda parte da história, se é mentira nas duas partes das histórias e se entrecruza. Né? E, sobretudo, por que essa mentira foi montada e veio à tona logo depois da derrota do bolsonarismo na eleição para a mesa do Senado, que era vital para eles, no sentido de seguir a única vereda que ainda existe aberta para a sua absolvição, que é interferir no Supremo Tribunal Federal. O Senado tinha essa importância estratégica. Uma vitória do bolsonarismo no Senado abriria o caminho para que essa bancada caminhasse para o impedimento do ministro Alexandre de Moraes e, portanto, a anulação na prática, embora fossem continuar tramitando, a anulação na prática dessa série de investigações que atingem o período de governo Bolsonaro. Então, eu acho que a gente tem que partir, né, da pergunta do velho Sêneca, lá na antiguidade. Cui prodeste? A quem aproveita? Né? A quem se beneficia de criar uma confusão que envolve, numa história da carochinha, o ministro Alexandre de Moraes? Porque nem um bobo vai receber um senador bolsonarista, notoriamente bolsonarista, publicamente bolsonarista, só falta ter o bolsonarismo carimbado e reconhecido em cartório, e se abrir numa conversa de intimidade, é isso mesmo, não, vou pegar esse Bolsonaro, se a lei não deixar, eu pego assim mesmo. Vocês acham que o Alexandre de Moraes, além do cabelo, tem falta de alguma coisa na cabeça que pudesse levar ele a dar esse tipo de declaração, esse tipo de intimidade a um senador que já é notório pela sua falta de juízo e pelo seu radicalismo político? Claro que não. O problema é que o caminho que restou a Bolsonaro é o caminho da beira do precipício. É por isso que as coisas, quando a gente raciocina, a gente custa ver, mas isso aqui, por que o Bolsonaro vai se beneficiar disso? Isso é muito perigoso para ele. Não existe outro caminho para ele, senão o caminho do que é muito perigoso, porque as saídas para ele se estreitaram. Vamos devagar. O senador Marcos Duval, que é uma dessas heranças que nós conservamos daquele período lavajatista da polícia, onde se elegeram uma série de energúmenos, entre eles Marcos Duval pelo Espírito Santo. Né? Muita gente até comemorou que o Magno Malta não tivesse sido eleito. O Marcos Duval é outro, o cara que anda com o brochinho da SWAT. Né? Qual é a carreira dele? O que ele já fez na vida? Ele foi soldado do 38º Batalhão de Infantaria. Sabe-se lá como, ele saiu dali para fazer uns cursos de atirador e se tornou instrutor de tiro. Na polícia... Fernando, na polícia do Espírito Santo... Só para a gente ajudar a retomar um pouquinho aqui, então, aproveitando que você já citou, voltou aí a citar como foi ali essa contradição, inclusive, do presidente, do ex... essa contradição envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Marcos Duval, Daniel Silveira, que está preso. O senador Marcos Duval contou uma versão, depois contou outra. Teve aí umas possíveis ligações com... Ele vai contar 20. Ele vai contar 20, querido. Ele vai contar 20. Aquilo é um mentiroso.
Ele é um mentiroso, é um homem a quem falta o mínimo de senso, de equilíbrio, de razão. Ele é um mentiroso, ele está desempenhando um papel. Ele não Para está além, contando, ele não está contando uma história apenas com base nos fatos. Ele está contando uma história com base nos fatos, mas para aquilo que ajuda o papel que ele tem que desempenhar, a missão que ele recebeu, que é a de criar confusão, criar fé de ver, criar o que os militares chamam de movimentos diversionistas. para além Você, dele, para só além queria trazer dele, outras figuras que você avaliasse e trouxesse como eles estão envolvidos nesse eu processo, já que são vou os filhos juntar. de Jair Você já Bolsonaro. mencionou uma, eu já vou juntar. O Eduardo Bolsonaro talvez não tivesse pensado nisso quando ele falou que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo. Entendeu? O cabo é este marginal desqualificado, condenado e indultado pelo presidente, que é o cabo Daniel Lúcio Silveira, que foi preso ontem por descumprimento contumaz das medidas restritivas a que ele estava submetido, e com quem foram encontrados R$ 276 mil. Ninguém perguntou até agora. O outro é o soldado Marcos Duval, que está sendo mandado para o campo de batalha para levar chumbo. Esse Marcos Duval, querido, ele vai perder o mandato de senador. Não tenha dúvida, ele botou a sua própria cabeça a prêmio. Então, o objetivo central dessa história é levantar uma intriga envolvendo Alexandre de Moraes, e com isso, já que não é possível pela via do impeachment, pela via do impedimento, aí em português, pelo impedimento judicial, tirá-lo dos casos que envolvem o golpismo e os atos antidemocráticos. Agora, Fernando, eu queria te perguntar o seguinte: Duval se antecipa a uma reportagem também da revista Veja sobre áudios vazados dele, né? Falando dessa questão, né? Dessa celeuma toda que a gente vai acompanhar aí, como você bem colocou, pode ainda surgir muitas versões. Você avalia que ele tentou se proteger e está tentando se blindar de alguma coisa a mais nesse sentido? Não é a ele que ele está tentando blindar. Não é a ele que ele está tentando blindar. Pensa bem, você dá uma entrevista à Veja, dizendo que foi aliciado pelo Daniel Silveira para um encontro combinado na base de GPS, para embarcar num carro da própria presidência, que não precisasse ser parado na porta do Palácio da Alvorada, embora ele diga que seja grande, confunda também com Granja do Torto, para ter uma conversa com o presidente da República, na qual se combina um plano rocambolesco de colocar uma escuta no senador, que iria então ao Supremo Tribunal Federal para provocar uma conversa de bebum com Alexandre de Moraes, na qual o Alexandre de Moraes espontaneamente confessasse que está violando a Constituição para perseguir o Bolsonaro, e com isso, de posse da gravação, criar um escândalo nacional que permitisse ao Bolsonaro intervir no Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos no Tribunal Superior Eleitoral, anular as eleições, nas palavras ditas da primeira vez pelo Marcos Duval, prender o Xandão e permanecer na presidência da República o próprio Bolsonaro. Gente, entendeu? Isso aí é coisa de... se eles não fossem bandidos, a gente diria, é coisa de maluco. Mas eles estão apelando para soluções desesperadas como essa. E o pior é que nós estamos aceitando as coisas como se as narrativas que eles fizessem fossem verdadeiras. Elas podem conter fatos verdadeiros. Ninguém está dizendo que não. Até para serem mais sólidas, elas podem e devem conter fatos verdadeiros. Mas elas são articuladas. Eu acho que a imprensa cai mais fácil nisso aí do que a polícia. Vou dar um exemplo. Ontem, o interrogatório do Anderson Torres durou 10 horas. Ontem, sexta ou quinta-feira. Durou 10 horas. Policial nenhum interroga 10 horas algum investigado
se da conversa não tiverem saindo boas informações. Se o cara simplesmente estiver negando tudo, estiver contando histórias da carochinha, etc. e tal, e o interrogador continua insistindo, é porque em cada pedaço daquele interrogatório ele vai arrecadando detalhes que lhe permitam montar a história. Porque nenhuma das histórias que é contada, nem pelo Marco Duval, nem pelo Valdemar Costa Neto, nem pelo Anderson Torres, se sustenta em si própria. Veja, Marcos Duval diz, é governista, gravou 4 dias antes dessa confusão, gravou um vídeo no Instagram em que ele especula se é melhor caçar o Alexandre de Moraes ou derrubar o Lula. Porque o Alexandre de Moraes estaria, palavras de Marcos Duval, na internet, no Instagram, eu coloquei lá no blog, tem um link para quem quiser assistir. Porque ele acha que o Alexandre de Moraes vai impedir, vai fazer o impeachment do Lula, porque o Alexandre de Moraes é amigo do Geraldo Alckmin. Olha só como é que viaja na maionese o cara. E o Geraldo Alckmin está interessado em ascender o poder pelo impedimento do Lula. Mas aí ele diz que isso é muito difícil, porque, aspas, o Alexandre de Moraes se tornou uma unanimidade nacional. Ele é detestado por todos os brasileiros. Até mesmo lá no STF, os outros ministros não aguentam mais ele. Fecha aspas. Esse é o cara que se diz amicíssimo do Alexandre de Moraes e que diz que tem intimidade com ele para dizer: ah, ministro, preciso dar um pulo aí. Ah, vem hoje, vem amanhã. Gente, conseguir uma audiência mesmo sendo senador, uma audiência com o ministro do Supremo, não é uma moleza, não é uma coisa fácil. Aquilo ali ele fez, forçou um encontro de portaria. O Salão Branco, onde ele diz que se encontrou com Alexandre de Moraes, apesar do nome pomposo, é a portaria do Supremo. Né? Na sexta-feira de manhã, o Alexandre de Moraes enviou uma mensagem para um evento em Portugal, do qual eu tinha sido convidado e que não pôde comparecer presencialmente, dizendo o seguinte, que 2 ou 3 vezes se encontrou com esse Marcos Duval, e que este encontro a que ele se refere foi no salão, na portaria ali de pé, no Salão Branco do Supremo, e quando ele contou essa história mirabolante, a reação dele foi de simplesmente dizer o seguinte: então vamos botar isso num depoimento, o senhor agora mesmo vem dar um depoimento, nós vamos reduzir isso a termos, para ter validade. Ah, não posso, por causa das questões de inteligência, e se escafedeu. Então, isso não tem solidez. O essencial nesse episódio é nós descobrirmos por que essa trama está sendo montada. Porque dessas bananeiras que estão aí em desfile, não virão jacas. Marcos Duval, Anderson Torres, Valdemar da Costa Neto e outros que tais mentirão ou falarão a verdade, tanto quanto isso convenha a eles ou a Jair Bolsonaro. É só esse o metro que eles usam para... E é gente temerária. Veja, vamos lá. Ele foi a Veja. A Veja não descobriu a história. Ele foi a Veja se oferecendo para dar um depoimento bomba. Gente, ninguém vai a uma revista como a Veja, com a importância da Veja e com a trajetória da Veja marcada pela exibição escandalosa, né, de episódios que seriam bombas jornalísticas, sem saber que aquilo vai ter uma enorme repercussão. Por que Flávio Bolsonaro, por 2 vezes na quinta-feira, confirmou a reunião do Duval com o presidente, apenas dizendo que o presidente não tinha falado nada, tinha se mantido em silêncio, tinha tentado evitar que fizesse uma besteira? Então, a história toda é falsa, embora contenha pedaços de verdade. E embora contenha o essencial, que é o ânimo golpista do governo Bolsonaro.
Essa é a clareza que a gente tem que ter para não se confundir, entendeu? E não subestimar. Porque está em voga agora dizer assim, porque é um golpe tabajara, são conspiradores de quinta categoria. São! Mas Fernando, era o presidente da República. muito bom conversar contigo. Queria que você fizesse rapidinho, só trouxesse o site para a galera que nos assiste do Tijolaço e a gente está terminando a entrevista, infelizmente, mas foi muito bom conversar com você. Tijolaco.net, sem cedilha, tijolaço sem cedilha.net. Perfeito. Antes de terminar, eu só queria fazer uma advertência a quem acompanha a gente, para na hora de aplicar a cabeça às situações, compreender que, embora a gente tenha a tendência natural de se atrair por um escândalo, por um assunto como esse, né, que é chocante, espetacular, né, pirotécnico, nós temos que lembrar o que está em jogo neste momento. E o que está em jogo neste momento é impedir que o governo eleito que se instalou no Brasil consiga encontrar um clima de paz e estabilidade para desempenhar o seu trabalho. Tanto é assim que a gente verificou nas várias e mutantes entrevistas de Marcos Duval que uma das suas preocupações maiores era ficar estimulando a criação de uma CPI, onde eles vão, como negacionistas que são, onde eles vão desenvolver uma tese tão plena de lógica quanto aquela da vacina vira-jacaré, que é a tese de que o governo Lula, por meio do próprio presidente e do Flávio Dino, prepararam os atos de 8 de janeiro para conseguir apoio da opinião pública e se posarem de vítima. Veja, vai até aí a capacidade dessa gente, porque o mundo para eles é apenas o que eles chamam de construção de narrativas. A verdade, a Terra ser redonda e não ser quadrada, não tem importância nenhuma. O que importa é a versão, o que importa é a criação de uma agitação que transforme as pessoas em zumbis, incapazes de usar a própria racionalidade para perceber o que está por trás, motivando cada tipo de atitude. Vamos seguir então acompanhando os desdobramentos, né, desses escândalos aí que estão surgindo, inclusive envolvendo o governo anterior. Obrigado, Fernando Brito, jornalista e editor do blog Tijolaço. Obrigado a vocês. Um bom programa na TVT, a nossa emissora mais combativa do Brasil. Um abraço, Fernando. Tchau.